Gravando. Aí. Tá aparecendo para você já? Apareceu. Beleza. Bom, o que eu vou te explicar nessas duas aulas de hoje é a mesma coisa que eu fiz do continente africano, só que em relação à América. Então eu vou falar com você sobre todas as características do nosso continente, o continente americano, pegando a parte da América anglo-saxônica, né? Pegando lá Estados Unidos, Canadá. Também vou falar sobre a parte econômica, aí passa essa parte dos Estados Unidos e aí eu chego na olha o Pedro Henrique chegando aí. Aí eu chego na parte de qualidade de vida, população e a gente para por aqui. Caso surja alguma dúvida, é só você perguntar, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Bom dia, Pedro. Pedro? Acho que ele só entrou só, não tá me ouvindo não. Mas vamos lá. Eric, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando? Tá. O que acontece? Quando eu falo de continente americano, de forma muito errada as pessoas pensam, quando eu falo em continente americano, não, quando eu falo em América, de forma muito errada as pessoas pensam nos Estados Unidos, né? Você já fez isso também, Aham. né? Até eles mesmos se declaram americanos. Só que é interessante, não tem, ah tá, beleza. O Pedro tá falando que não tem microfone para ele. Ok. Qualquer dúvida, Pedro, você digita no site que eu te explico, tá? Então, Eric e Pedro, o que acontece? Os próprios estadunidenses, eles se declaram americanos, né? E isso é muito errado, porque todos nós somos. Quem nasce na América é americano. O que poderia ser falado lá nos Estados Unidos é que eles são norte-americanos. Mas mesmo assim não dá exatidão de qual país eles são, porque quando fala de América do Norte tem Canadá, Estados Unidos e México. Então pode ser qualquer um desses três países. Do mesmo jeito falar sul-americano, que é o nosso caso. Sul-americano é quem? É quem nasce no Brasil? É quem nasce na Argentina? Então depende muito dessas questões. Tá certo? Bom, posso continuar? Aham. Beleza. Vocês vão ver uma diferença muito, muito grande na América. Por quê? Existe uma parte considerada mais próspera que é a América anglo-saxônica. Eu sempre vou dividir nesse conteúdo em América anglo-saxônica e América latina. Você se lembra quais são os países que formam a América anglo-saxônica, Eric? Pedro, lembra? Anglo-saxônica você já tinha dito, não Ah, é? É o Canadá, Estados Unidos e México? Ou não? olha, o que Não, que é acontece? dois. Espera aí, vou prender o cachorro, espera aí. Voltei, desculpa. Ele estava quieto até agora, aí do nada começa a latir. Não, Eric, o que acontece? A América anglo-saxônica é a parte da América formada apenas por Estados Unidos e Canadá, só. Todos os outros países da América, levando isso em consideração, é chamado de América anglo-saxônica. Então, nesse contexto, do México até o Chile, todos os países fazem parte da América Latina, porque foram colonizados por países latinos, no caso Espanha e Portugal.
tá? Aham. E os países da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, porque foram colonizados pela Inglaterra e a França, no caso, um pouquinho lá no Canadá. Bom, por que eu fiz essa pergunta? E você pode até marcar aí se quiser. Porque a América anglo-saxônica, tá aqui, ó, ela tem seu IDH muito elevado. Em contrapartida, alguns países da América Latina têm um IDH muito baixo. Os mais baixos da América são Haiti e Guatemala. Você vai ver uma diferença, uma discrepância muito grande de IDH. E aí eu pergunto, o que que o IDH indica? Vamos ver se você lembra. Índice de desenvolvimento humano. Exatamente. E o índice de desenvolvimento humano indica o quê? Ah, indica desenvolvimento humano, mas também tem a Não, não é o renda. desenvolvimento humano, não. Esses daí são os aspectos analisados, mas o IDH ele indica de forma genérica, ele indica a qualidade de vida daquela população. Quanto mais alto o IDH, a tendência é que a qualidade de vida daquela população se torne boa. Quanto mais baixo o IDH, a qualidade de vida daquela população é mais baixa também. Ok? Aham. Beleza. Então, continuando. Aí eu vou falar também sobre as diferenças físicas. Você vai ver também que existe uma grande diferença. Até porque, e isso é uma pergunta da prova que eu vou fazer. Por que existem tantas diferenças físicas no continente americano? Como, por exemplo, na Europa e na Ásia não existem tantas. Aí eu estou mexendo o mouse aqui para você poder ver. Ó. É o seguinte, por que existe tantas vegetações diferentes, tantos climas diferentes na América e na Europa e nessa parte da Ásia que não tem? É pelo seguinte, é pela questão latitudinal, Eric. Porque quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é o clima. Lembra disso? E quanto mais Aham. próximo da linha do Equador, mais quente é esse clima. Ou seja, o continente americano, ele tem todos, todos os climas do planeta. E todos os tipos de vegetação também, tá? Por causa dessa extensão norte-sul. Isso faz com que aconteça essa variação. Se a América fosse grande, igual a Ásia, mas da ponta leste até a ponta oeste, aí não teria essa variação. Tá bom? Aham. Então tá, então vamos lá. Opa, passei demais. Aí aqui, ó, tá mostrando, de acordo com a FMI, em 2017, os países mais desenvolvidos do planeta. Mais desenvolvidos que eu falo em relação à economia, em relação à qualidade de vida. Então aqui mostra Estados Unidos e Canadá na América, Europa em geral, Austrália e Nova Zelândia. Tem o Japão aqui também e a Coreia do Sul. Tá bom? Aham. Você está vendo esse territóriozinho aqui no norte do Brasil, em roxo? Uhum. Esse territóriozinho, na verdade, ele não é um país. A Guiana Francesa é um território pertencente à França. Por isso, por esse motivo, que é considerado também como um lugar de boa qualidade de vida, porque eles consideram que é uma extensão aqui da França. Vamos lá. Bom, como que isso acontece? Os avanços científicos ocorridos durante a Revolução Industrial foram fundamentais para o surgimento das economias dominantes que caracterizam os países desenvolvidos. Por que eu fiz a leitura disso, Eric? Para você e o Pedro poderem entender como que esses países chegaram ao topo. Por que hoje eles são líderes? Por que não é o Brasil? Já parou para pensar nisso? Aham. Então, por quê?
Já, meio que já falou aí, ó, por causa da Revolução Francesa. Não, não é por causa disso não. Esses países, hoje, eles estão, vamos dizer assim, na elite global, na elite econômica, pela ação pioneira deles. Foram os primeiros países a se industrializarem, foram os primeiros países a darem continuidade a esse processo de evolução. Automaticamente, isso te dá uma vantagem muito grande em relação aos outros. Aí, alguns professores cismam, teimam em falar assim, foi por causa do processo de colonização. Não, não tem nada a ver. Estados Unidos foi colônia também. A Austrália foi colônia também. Canadá foi colônia. Então, esses países foram colônias como nós também fomos. A diferença, claro que houve uma colonização de exploração aqui, mas a diferença maior é que lá, nesses países que eu citei, eles lutaram pela independência. Não houve uma relação de continuidade. O Brasil não. No Brasil, a nossa elite, ela não queria, ela queria independência, mas queria continuar no poder. Então, a nossa população, ela já começou errado desde o princípio. Tá? Então, vamos lá. Bom dia, Carla. E aí, como que se dão essas estruturas econômicas? Como eu conversei com vocês lá no início da aula, a América, ela tem 3 tipos de países economicamente falando. Carla, Pedro e Eric. Na América tem os países desenvolvidos, tem os países emergentes e tem os países subdesenvolvidos. Como é essa relação? Essa relação é uma relação de dependência, sendo que os países os países subdesenvolvidos e emergentes, eles, como que eu vou falar? Eles geram e vendem produtos de baixa tecnologia, no caso dos países emergentes, exportam, né? E também, junto com os países emergentes, os países subdesenvolvidos são responsáveis pela produção de alimento e também de exportação de matéria-prima, como minério, algodão, petróleo. Então, fica sempre essa relação de dependência. Por quê? O Canadá e os Estados Unidos, como superpotências aqui da América, compram esses produtos, compram essa matéria-prima, industrializam, transformam essa matéria-prima em um outro produto industrializado. E aí ele revende. É mais ou menos assim, Eric. Vamos supor que você é um cara que corta madeira. E aí você me vende a árvore inteira, a madeira, a R$ 5. Eu pego esse tronco de madeira que eu te paguei R$ 5 e transformo em 10 cadeiras. Cada cadeira cobrando R$ 5. 5 cadeiras vezes R$ 10 vai dar 50. Ou seja, eu vou cobrar muito mais caro por ter inserido tecnologia naquele produto. É isso que os Estados Unidos fazem e o Canadá também. Tudo bem? Aham. Então tá. Vamos lá. É porque a Carla estava falando que a internet dela tá ruim. Bom, com os avanços tecnológicos, essas formas de dependência elas começaram a se alterar com o passar do tempo. No início, nós dependíamos das superpotências porque eles davam não, né? Vendiam para a gente produtos industrializados e eles dependiam da gente por causa da nossa matéria-prima. Hoje, essa relação de dependência ela já é um pouco diferente. Por exemplo, me fala, Eric ou Pedro, me fala uma indústria brasileira de grande porte, sem ser a Petrobras, que trabalha ou age de forma internacional, fora do Brasil. Igual a Eu Google não sei, tem... não. Não existe, não existe. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que essas empresas multinacionais ou transnacionais que sejam, elas mandam para a gente as empresas e nós nos tornamos independentes. Independente não, dependente. Por exemplo, vou falar da Volkswagen.
Vamos supor que a Volkswagen, o governo brasileiro comece a sobretaxar a Volkswagen. Sobretaxar é cobrar mais impostos. Da Volkswagen e de todas as empresas automobilísticas do Brasil. Porque polui na produção, qualquer motivo que seja. Sabe o que essas empresas podem fazer? Elas podem fechar as portas, vai embora e vai produzir num outro país. Então, a perda sempre vai ser nossa. Porque imagina a quantidade de pessoas desempregadas no nosso país. Você está entendendo? Então, essa relação de dependência hoje não é mais metrópole-colônia, e sim a dependência de indústrias. O Brasil depende dessas indústrias transnacionais para poder continuar gerando emprego no nosso país. Aí você pode até me questionar assim, Eric, professor, mas eu não concordo não. Aí eu vou te perguntar, então me fala aí, indústrias brasileiras, sim, tem poucas, né? Mas fala aí, então, algumas indústrias brasileiras que geram tanto emprego assim. Não tem. Tem a Natura brasileira, beleza. Tá, fala outra. Petrobras? Tá, fala outra. De grande porte. Não tem, tá entendendo? Não tem. Então, nós estamos dependentes dessas empresas. Ok? Aham. Agora, vou falar sobre a agropecuária, principalmente nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, por ser um país altamente desenvolvido tecnologicamente e um dos países líderes do mundo, a tendência é que os alunos pensem que eles não vão produzir nada voltado para a atividade agropecuária. Mas não é o que acontece. Você já estudou comigo que os Estados Unidos é o maior produtor de alimentos do mundo. Lembra que a gente estudou isso? E Uhum. só que eu falei que o Brasil era o maior exportador, você lembra? Lembro. Mais ou menos. Por que dá essa diferença? Essa diferença acontece porque os Estados Unidos produzem para o mercado interno deles. Então eles produzem muita comida, produzem milho, né? Produzem leite, carne, eles produzem muito, mas eles produzem para ser vendido dentro dos Estados Unidos. Os brasileiros não. Os grandes produtores brasileiros, eles produzem para o mercado externo. Eles, no caso o Brasil, é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, só que os nossos produtores vendem para o mercado externo. Por isso nós somos considerados o país que mais exporta alimentos no mundo. E é por esse motivo que somos chamados de o celeiro do mundo. Tudo bem? Aham. Então tá. Você não está pedindo para parar nem para repetir, eu estou dando continuidade, tá bom? Não, tô anotando. Então tá. Então, a agropecuária, tanto a agricultura quanto a pecuária nos Estados Unidos e no Canadá, elas podem ser consideradas intensivas. O que significa intensivo? Intensiva significa uma produção, no caso, se for a pecuária, uma criação de animal. No caso, se for a plantação, com a utilização de alta tecnologia. Como assim alta tecnologia? Essa tecnologia é a introdução de, vamos falar assim, novos métodos para poder se produzir alimento em áreas que antigamente não eram possíveis, graças ao desenvolvimento dessas novas tecnologias. Tudo bem, Eric? Um exemplo é no Canadá, por exemplo, um país muito frio, né? Mas eles conseguiram desenvolver uma tecnologia até antiga, mas que deu muito certo lá, que é a agricultura em estufa. A estufa consegue proteger essa plantação. Ok? Ok. Outra coisa que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qual é o nome? Lembrei. A forma de criação dos gados, ou seja, a pecuária, ela é uma pecuária intensiva. Eu não sei se você se lembra, mas nós já estudamos isso. E existem algumas fazendas lá que colocam até
para o boi poder ficar bem tranquilinho, colocam música clássica. Lembra disso que eu falei com você? Isso daí eu lembro. Ar-condicionado, música clássica, comida balanceada, gelo para o boi poder ficar lambendo e não sentir tanto calor para não morrer. Então, isso tudo é fruto de muito desenvolvimento que acabou levando esses produtores a fazerem isso. Muita gente chama de louco, mas na verdade eles não são loucos. Isso tudo é tecnologia, é ciência que conseguiu entender que o boi, ao ouvir uma música clássica, ele fica mais tranquilo. Então, na hora de você matar, a carne ela está muito mais macia do que um boi que está contraído com medo de morrer. Tá bom? Uhum. Então tá. Bom, outra coisa que eu quero falar com você e com o Pedro é sobre os cinturões. O que são esses cinturões? E aí eu vou cobrar na prova também. Esses cinturões, eles nada são além do que zonas de produção. Então pode anotar que os cinturões ou beltings, como está aqui, ó, belts, tá? Ou cinturões, que é o que está escrito aqui na legenda, são áreas de produção de um determinado produto. Então quem vive naquela região ali, por exemplo, nessa região, não estou chegando, verde? É, verde. Não, vou procurar uma coisa que você... Aqui, ó, por exemplo, cinturão do leite. Esse aqui, ó, que é cor de abóbora, eu acho. Cinturão do leite fica aqui entre o norte e o nordeste dos Estados Unidos. Então, quem está ali só pode produzir isso. Isso já é bem distribuído nos Estados Unidos. Ok? Ok. Vamos lá, então. Ah, e é uma produção muito bem qualificada, tá? Uhum. Bom, sobre a... Cadê? Aqui, ó. Diferentemente do que acontece no restante da América, e para compreendermos as diferenças econômicas existentes, é necessário lembrar que o processo histórico de formação das nações que integram o continente foi fundamental para o sistema econômico atual. Foi o que eu falei. Os estadunidenses eles sofreram colonização de povoamento, porém eles tiveram que lutar pela sua independência. Então, isso não faz tanta diferença em relação à Argentina, México, esses países, porque eles também lutaram pela sua independência. A diferença é como que os Estados... Peraí, desculpa. É como que os Estados Unidos conseguiu transformar uma economia pobre, que tinha acabado de se tornar independente, mas em uma das maiores economias do mundo. Tá bom? Uhum. Então tá. É isso. Em relação à saúde, vamos lá. Ó, ao analisarmos a realidade do subdesenvolvimento, que é daqui da América Latina, concluímos que ele é a base do capitalismo exercido pelos países ricos e seu modo de organização, produção, de organização que produz significativa desigualdade social. Em muitas nações pobres, as dívidas externas e internas penalizam a população que necessitam de direitos básicos, como a educação e a saúde. Marque isso aí, por favor. Marquei. Por que eu pedi para você marcar? Porque isso mostra bem a diferença, por exemplo, do trabalhador rural, da população em geral que vive nos Estados Unidos para a população que vive aqui. Infelizmente, Eric, o Brasil está voltando a passar por um processo de interiorização, aonde indústrias estão fechando e as pessoas estão voltando para o campo. Aí você pode me perguntar assim, mas isso não é bom? Isso seria bom se as indústrias na urbanização não fechassem. Aí seria maravilhoso. Agora, com as indústrias fechando não é bom, porque o Brasil volta a ser dependente só
Ai, meu Deus, como é que fala? Da agricultura. Tanto é que hoje, qual é a fonte econômica que o Brasil mais ganha dinheiro? Fala aí para mim. É exportação de matéria-prima. Não é de matéria-prima, é de soja. Mas a matéria-prima Ah, também dá soja. muito dinheiro pra gente, muito dinheiro, tá? Aham. Beleza. Falei, tá. Ah, agora eu vou explicar isso aqui, ó. O que que acontece? Em relação a tudo isso que eu falei, graças a essas ações, tanto dos Estados Unidos e Canadá, todos os outros países da América Latina são dependentes deles, ou mais ou menos. No caso do Brasil, a gente até bate o pé com os nossos governantes, vira e mexe, mas a gente nunca consegue bater de frente com os Estados Unidos. Pelo menos eu nunca vi e acho que eu não vou ver nessa vida, porque é uma imposição muito forte. Quando começa a interferir nessa economia estadunidense, os presidentes estadunidenses são acostumados a botar fogo assim com bastante intensidade. Botar fogo que eu falo é ser contrário, é de não gostar, de achar um abuso. O Brasil, quando começou a se desenvolver em 2010, em 2006, com o presidente Lula, os Estados Unidos fez uma pressão perante o FMI muito grande para poder aumentar os juros do Brasil. Olha só, isso foi muita malandragem dos Estados Unidos, né? Como ele era, né, o maior patrocinador do FMI, acabou acontecendo. Alguma dúvida? Poderia repetir essa parte de em consequência que estava marcado? Aqui que marcou? Aham. Você quer que deixe para você marcar ou quer que eu explique? Não, explica isso daí que você tinha falado. Tá. O que eu falei é que os Estados Unidos e o Canadá trabalharam de forma muito positiva para eles nessa questão. Por quê? O Brasil e os outros países da América Latina, nós continuamos a depender economicamente deles. Mesmo o Brasil tendo se desenvolvido no, entre 2006, 2007, 2008, o Brasil se tornou uma potência emergente no planeta. E aí os Estados Unidos, com medo dessa, vamos dizer assim, dessa crescente do Brasil, os Estados Unidos foi lá perante o FMI, fez algumas alegações e o FMI cobrou os juros mais altos do Brasil, sendo que isso é ilegal. Tudo com medo, Isso é ruim. tudo com medo do Brasil se tornar uma grande liderança. Mal sabem eles que o nosso país é um país muito corrupto, infelizmente. Até porque, Eric, se o Brasil não fosse um país corrupto, nós seríamos o país mais rico do planeta. A nossa qualidade de vida ia ser a melhor do planeta. Porque nós temos tudo, né? Nós temos todos os minerais. Claro que o carvão mineral, ele é o piorzinho nosso, né? Nós temos pouco e ainda é ruim. Porém, todos os outros, até o nióbio que o pessoal está procurando agora, nós temos. Então, o Brasil tem potência para se tornar assim, o líder global em poucos anos. Basta querer, basta que a política queira. Né? Até hoje, nenhum político quis diretamente fazer isso. Ok? Aham. Vamos seguir? Vamos. Lê essa parte então que eu quero ver se você está acordado. Qual? De outros até quando? Até o ponto final. Aham. Outros aspectos marcantes dos países desenvolvidos são o baixo crescimento populacional, em razão da taxa de natalidade reduzida, e o baixo índice de mortalidade, correspondente à elevada expectativa de vida. Acabou? Ao longo Ah, tá. dessa história, os Estados Unidos e o Canadá desenvolveram um sistema político democrático, com ativa participação da sociedade na conquista do Estado de Direito.
Por isso, Tá, pode continuar. Pode continuar. por isso, nesses países, as diferenças sociais são menos significativas do que as percebidas nos demais países americanos e proporcionam ao indivíduo condições mais favoráveis ao exercício da cidadania. Então, isso daí é para poder mostrar como que é essa diferença entre os países, de lá da América Anglo-Saxônica para a nossa. Na nossa existe uma diferença populacional muito grande. A qualidade de vida aqui é muito mais baixa do que lá, tá? Em relação aos países da América Anglo-Saxônica. Tanto é verdade que esses dois países são os países com maior nível de atração populacional do mundo. Mas essa atração não é só para passeio, é para ir e ficar morando, mesmo que de forma ilegal. Ok? Ok. Podemos passar adiante? Aham. Bom, você está vendo aqui essa imagem de um congestionamento na cidade de São Paulo? Sim. Isso é um outro problema das grandes cidades. Por quê? Porque as grandes cidades sem planejamento, Eric e Pedro, acabam sendo obrigadas, vamos dizer assim, acabam sendo obrigadas a deixar essa população vivendo em engarrafamento. Porque imagina a obra de infraestrutura no meio disso daí, desse... Como é o nome disso? Hein? Do Engarrafamento, quê? lembrei. Ah, Engarrafamento. Então imagina a construção no meio desse engarrafamento. Imagina se com essas 4 pistas já fica engarrafado. Imagina se você tiver que fechar 2 pistas, uma de ida, outra de vinda, para poder fazer a obra. Então, o grande problema das cidades latino-americanas, e brasileira está inclusa, é a falta de infraestrutura e, pior, a falta de planejamento urbano. Tá bom? aham. Então tá. Então vamos passar adiante. Olha a qualidade de vida. Já está chegando o exercício. Aí quando acabar aqui eu vou passar um exercíciozinho para você. Vocês fazem e estão livres. Tá bom? Ok? Ok. Vamos lá. Bom, sobre a qualidade de vida. Como eu falei com você no início da aula, a qualidade de vida ela é medida pelo IDH, tá? E esse IDH, ele indica de que forma a qualidade de vida. Então vamos lá. Os critérios do IDH são, você falou, escolaridade, É, PIB, renda. isso, a renda é o PIB, né? O PIB Aham. e a expectativa de vida. Dentro da É. expectativa de vida, engloba toda a parte de saúde. Porque se tem uma boa saúde, por exemplo, esgoto tratado, água tratada, comida, tudo certinho, você não tem problemas de saúde normalmente. Quando se fala de PIB, está falando de arrecadação. Se tem um PIB alto, automaticamente a população ganha bem, pode gastar, correto? E se fala de escolaridade, que a população estuda, que a população tem acesso à educação, automaticamente está falando que a população é crítica, crítica de criticar o que é errado. Então, é uma boa qualidade de vida. O problema é quando esses valores são baixos. O problema é quando esses valores eles não atingem nem a metade do IDH. Por exemplo, existem países na América Latina, na África e na Ásia que têm o IDH abaixo de 0,5. Isso é muito ruim. O IDH brasileiro, mesmo que enganoso, Eric, pelo menos aqui na região sudeste, ele fica em torno de 0,7, 0,8. É claro, se eles fossem pegar somente o sertão nordestino, ia dar um IDH lá de 0,1, 0,2. Então depende muito da região onde isso é feito, tá bom? Por isso que o IDH, por isso que esse índice da qualidade de vida, ele pode ser enganoso, porque depende muito de onde é feita a pesquisa. Tudo bem? Aham. Pedro, tudo bem? Bom, ele tá me ouvindo, mas não pode responder. Agora,
Até o finalzinho da aula, eu quero que vocês me mandem pelo chat só as respostas do número 7, 8 e 9. Tá? Não precisa fazer todos, não. 7, 8 e 9. Acabando esses 4, vocês estão liberados. Ah, Ok? mas o 8 é resolvido. Cadê? Não, não tem problema. O que eu quero que vocês façam? O 8, eu quero que vocês expliquem por que essa é a resposta, por que ela é a incorreta. Tá? Então, por exemplo, aqui está a letra D. Aí você já sabe que a letra D é a resposta incorreta, que é o que ele está pedindo. Você vai me explicar por que ele está errado. Tá? É só mandar lá no chat. Acabando as 4 questões, vocês estão liberados. Ok? Então, um abraço e eu estou lá no chat esperando as respostas. Tá bom. Falou.